Olá, sejam bem-vindos ao Jornal do Gigante e hoje nós estamos aqui com a nossa equipe de repórteres para fazer um tour, uma cobertura geral de todos os PPAs e eletivas que acontecem aqui no Colégio Fernando Henrique. Então, vem com a gente conhecer. Estou aqui com o professor Gabriel, responsável pela letiva de inglês, e a gente gostaria de saber qual é o objetivo da eletiva. Boa tarde. O objetivo da nossa eletiva, do Giant English Club, é sair um pouco da aula normal da sala de aula, que o tempo é pouco, né? E focar na parte da conversação, porque o inglês da sala de aula a gente tem um conteúdo bem fechado a seguir e aí acaba que para trabalhar as 4 habilidades nem sempre dá tempo de detalhar em todas as 4. Então aqui a gente foca principalmente na parte da conversação, a trabalhar o listening, que é a compreensão, e o speaking, que é a parte da fala. O que vocês costumam fazer nas aulas, atividades práticas? Apesar de ser focado principalmente nessas 2 habilidades, a gente trabalha as 4 habilidades. Então nós temos uma apostilas montadas mesmo, que a gente segue, mas em geral, na maioria das aulas, a gente tem conversas simuladas, situações hipotéticas, para poder o aluno ir se familiarizando com situações do dia a dia em inglês. Obrigada. Aqui com a aluna Manu do 2º ano. Ela é uma das inscritas na eletiva de inglês. Manu, o que você acha da eletiva? Eu acho que a eletiva de inglês é ótima, tanto para a convivência dos alunos, tanto para preparo para o Enem, né? E para nos deixar mais preparados também para as provas e simulados. O que você costuma fazer durante as aulas? Durante as aulas, nós costumamos praticar a nossa pronúncia, a nossa escrita, e também aprendemos a identificar as diferenças de algumas palavras que muitas das vezes parecem que são as mesmas, mas têm um significado. Aí o professor sempre nos ensina a aprender a diferença de todas elas. Essa foi a nossa entrevista. Muito obrigada, Manu. Foi bom ter essa conversação com você. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Eu sou o repórter João Paulo. Eu hoje estou aqui na aula de Clube de Ciência para falar com a professora Alessandra e fazer algumas perguntas. Professora, qual o objetivo principal da eletiva e o que costumam fazer aqui? Boa tarde, João Paulo. O objetivo principal da eletiva do Clube de Ciência é enriquecer, e ampliar o conhecimento dos alunos com aulas práticas. Agora estamos aqui com a aluna Camila, ela é do 3º ano. E Camila, fala um pouco sobre o que vocês fazem aqui e o que está tendo na aula de hoje. Bom, João, a nossa aula é uma aula muito interessante, e hoje a gente está fazendo a medida dos pHs. E é uma aula que eu particularmente gosto, porque me faz fazer vários experimentos, assim, umas coisas bem mirabolantes. E eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do que a gente está fazendo hoje. A gente hoje está fazendo a medida de pHs, e hoje a gente está usando a água de repolho, e a gente está fazendo a mistura com vários elementos, tipo com sal, água sanitária, a gente está fazendo com armônico também as coisas, vinagre. E com isso a gente vê as colorações, que eu acredito que você pode chegar um pouquinho mais perto. E aí, essa daqui é a mistura de armônico com água de repolho, que é muito interessante, onde traz essa cor, que é muito bonita, por sinal. E a gente fez o lançamento de foguetes. E também, na última aula, a gente estava fazendo o teste tirando o extrato de flores. Tá bom, obrigado por ter participado da nossa pequena entrevista. E nós estamos aqui no PPA e eletiva de esporte, que é unificado.
Esse PPA e eletiva tem como objetivo a preparação física dos alunos, fora a parte de educação física, e principalmente a preparação dos Jogos Internos 2024 que está chegando. Aqui agora com o professor Elisandro, o responsável pela eletiva e PPA de esporte, professor de educação física. Professor Elisandro, qual o objetivo principal da eletiva e me conte o que vocês costumam fazer aqui de atividade. Muito bem. Nós temos a base comum, a educação física para todas as turmas, e o PPA eletiva é mais uma ação de protagonismo para os nossos alunos. E dentro da eletiva e PPA, nós aprofundamos aquilo que nós damos na base comum. Então os alunos vão aprimorar a capacidade física, as habilidades concernente aos movimentos e habilidades de cada esporte, de cada modalidade. Muito obrigada, professor. Boa aula. Bom, e nós estamos aqui com o aluno Pedro, do primeiro ano. Ele que faz parte do PPA e eletiva de esporte. Pedro, o que é que você acha do PPA, da eletiva? Você gosta? Como é que você se sente participando? E o que é que vocês costumam fazer aqui? Fala um pouco. No PPA a gente costuma praticar alguns esportes como voleibol, vôlei quicado, handebol. A gente está começando a praticar agora o handbeach porque está se aproximando dos Jogos Olímpicos, né, da escola. E é super divertido o nosso PPA eletiva porque é um momento de diversão e entretenimento, né, que a gente tem com a professora de educação física, Elisandro. E é isso. Muito obrigada, Pedro. Boa tarde, eu estou aqui com a professora Andreia. Eu sou a repórter Ananda e hoje eu vim entrevistar a professora Andreia, que é uma das responsáveis pelo projeto de iniciação científica da escola. E eu queria saber, professora, o que vocês costumam fazer aqui e qual o objetivo de vocês com esse projeto? Boa tarde, Ananda. Essa é uma boa pergunta. O nosso PPA, ele é um PPA de iniciação científica. O que é isso? É um PPA voltado à alfabetização científica para os nossos alunos. Os alunos que não têm conhecimento de como elaborar um projeto científico, como fazer uma formatação das normas da BNT, como elaborar uma introdução, essas partes mais voltadas ao meio acadêmico que o aluno ele acaba não tendo contato no ensino médio. Então aqui no nosso PPA, os alunos que fazem parte, eles têm a oportunidade de aprender a escrever projetos científicos. Como exemplo disso, nós temos os alunos que nesse momento estão aqui, estão em processo seletivo para a Pesquitiva e estão em fase de elaboração dos bandos. Já passaram pela primeira e segunda fase e agora estão aqui com o auxílio da Bruna, da professora Bruna, e com o meu auxílio para elaborar os bandos e apresentar na Pesquitiva de Santarém, que é um trabalho, um projeto voltado também para a iniciação científica dos nossos jovens da educação básica, voltados ao fundamental e ensino médio, que é aqui o nosso público. Estou aqui com o aluno Renan, do segundo ano, ele que atua aqui no PPA. E Renan, eu quero saber de você o que você sente e o que você costuma fazer aqui. Bom, quando eu me sinto, né, quando eu venho para cá, muito bem, porque a gente desenvolve vários projetos, a gente estuda bastante, desenvolve o nosso poder, né, pensativo, e a gente faz várias ações aqui. Por exemplo, agora vamos fazer uma maquete daqui a pouco e vamos nos projetos, por exemplo, a Festiva e o projeto científico. Boa tarde, estamos aqui com o professor Álvaro, que ele é o professor de Geografia e um dos professores que coordena o PPA de sustentabilidade. Eu gostaria de saber, professor, como que funciona o PPA? O PPA, ele está da seguinte estrutura, por exemplo, tem projetos, 5 projetos que nós estamos desenvolvendo, né, justamente para a Festiva também e para a Feira de Ciências. Esses projetos são, por exemplo, o lixo eletrônico, né, que é a escola que vai reutilizar esse material, que seria lixo, né, para ser reciclável. Temos também uma prancha ecológica, que foi até apresentada no dia 7 de setembro, né, pode finalizar também ela. Temos também a questão da telha ecológica e temos também a questão, que é uma ação do PPA, que também é o manejo da horta da escola. Além do manejo da horta também, estão planejando construir também de garrafa PET uma estrutura para justamente aumentar a produtividade da horta. Sim, eu gostaria de saber também como que os alunos estão envolvidos, qual o conhecimento que é agregado aos alunos. Os alunos, conhecimento agregado, são voltados para a questão da sustentabilidade. Por que sustentabilidade?
criar alternativas justamente para minimizar esses impactos ambientais no globo, né? Como, por exemplo, podemos sentir agora queimadas atualmente, né? Isso, além do fenômeno do El Niño, né? Também tem as consequências dos impactos ambientais das ações antrópicas humanas, né? Como, por exemplo, já citei, queimada, derrubada de florestas, desvio de córrego de rios, né? Uma produção excessiva de lixos, produzido, por exemplo, por várias cidades, principalmente cidades metropolitanas, né? E além disso, conscientizar nossos alunos a terem uma sensibilização e participarem justamente desses projetos, como por exemplo recuperar a degradada próximo da escola para minimizar essa ação global, né? Então é isso, professor. Muito obrigado. Boa tarde. Estamos aqui com o aluno Samuel e ele vai nos contar um pouco sobre o PPA que ele participa. Boa tarde a todos. O PPA é um projeto que a escola proporcionou para os alunos para poder cultivar a horta que nós temos ali, plantar. Aqui dia de 4 também é o barco, que é um dos projetos que nós estamos fazendo com a companhia do professor Álvaro e o professor Gesso. Gesso, eu não sei o nome do professor, mas esqueci. E qual o sentimento que esse PPA traz para você? É um sentimento muito bom para o cara aprender mais um pouco sobre a natureza, ter uma experiência maior lá no futuro. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.